A paz do Senhor Jesus, povo amado do Deus vivo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amados irmãos, mais uma vez, é com alegria que a gente está aqui convidando vocês. Você que ama e que gosta de ouvir e meditar a palavra de Deus, pois você é o nosso convidado. Nesse momento, nós vamos ler e meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus capítulo 23, do 13 ao 15, ou do 13 ao 15. Mateus capítulo 23, versículo 13 até o versículo 15. Vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente em nosso meio com teu Santo Espírito, Pai. Espírito Santo da promessa que o Senhor nos prometeu e que veio através de Jesus, após a morte e ressurreição de Jesus, nos foi dada a sua igreja. E com a descida do seu Santo Espírito, como Jesus assim prometeu e enviou o Consolador para nos ensinar os seus ensinamentos, a tua palavra, ó Deus, se faz presente conosco através do seu Santo Espírito, no meio do seu povo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, que o Senhor Jesus, seu amado Filho, fundou, edificou há 2024 anos atrás, ou há 2024 anos depois de Cristo. Então, meu Deus e meu Pai, abençoa todos nós, dai-nos sabedoria, a nós que estamos lendo e meditando a Sua palavra através desse veículo, abençoe também todos aqueles que estão assistindo, ouvindo e meditando a Sua palavra através desse veículo de comunicação, através desse canal de comunicação. Abençoa a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, assim nos diz a palavra de Deus. Nós sempre, às vezes a gente convida e pede a vocês, para que vocês, se forem tocados por Deus, se inscreva nesse canal, se inscreva no canal, tecle em inscrever-se, toque o dedinho lá no inscrever-se, toque no sininho e coloque a opção para todos. Porque se você fazendo isso, vocês estão contribuindo com a obra de Deus de uma forma gratuita, em ouvir e meditar a palavra de Deus, pois o próprio canal de televisão se encarrega de avisar vocês quando a gente está lendo e meditando. E vocês poderão conosco ouvir e meditar a palavra de Deus, e vocês poderão assim enviar os vídeos, postar os vídeos para os amigos, amigas e tantos quantos vocês quiserem enviar. Fazendo assim, nós estaremos pregando a palavra de Deus para todos os povos, línguas e nações, através desse veículo de comunicação. Porque os canais de comunicações, a comunicação é uma obra de Deus, é uma criação de Deus também. E o povo de Deus usam os meios de comunicação para pregar a palavra de Deus e obedecer a Jesus concernente ao Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, bem-vindo seja, se inscreva no canal e vamos participar, ouvindo e meditando a palavra de Deus através dos veículos de comunicações. Amém. O nosso convite é para a gente ler, como a gente já disse, Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura, várias advertências de Jesus. Assim nos dizia e nos fala Jesus hoje através das Escrituras. Dizia na época para os fariseus e para aquele povo lá, e diz hoje para todos aqueles terem cuidado com essas coisas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais. Meus irmãos, aqui texto da palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus, e como toda a palavra de Deus é infinita em sabedoria, assim a porção que a gente leu nesse momento também nos traz aqui Jesus advertindo aquele povo lá daquele momento, mas hoje serve, porque tão provado é que Deus permitiu que ficasse registrado nas Escrituras Sagradas, para ter que até os dias de hoje a igreja do Deus do Senhor ouça e se previna. Não faça o que fazia esse povo. Não faça o que faz o povo que não obedecem à palavra de Deus, mas que sejam bem-vindos para ouvir. Povo que pertence a uma unidade, é o corpo de Cristo, é uma unidade. O corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo, como assim a gente queira chamar, é governada por um só cabeça, é um só corpo. Nós, a nível mundial, somos vários membros, ou seja, todos aqueles que são chamados por Deus e ensinados por Deus através do Espírito Santo, chamados para ouvir e obedecer a palavra de Deus, passa a fazer parte desse corpo, que é a igreja de Cristo. Muitos membros a nível mundial, mas é um só cabeça, é um só corpo. O cabeça é Jesus Cristo e o corpo é essa igreja única, como a Bíblia diz, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo, que nós todos fomos chamados a beber de um só Espírito. E um só Senhor, porque todos nós somos salvos em um só Senhor Jesus Cristo, governado por um só Senhor, que é o Senhor Jesus, enviado pelo Senhor. Como o próprio Davi disse, eu vi o Senhor assentado à direita do meu Senhor. É uma unidade que governa o único corpo, vários membros, mas um só cabeça. Meus irmãos, e aqui ele adverte aqui, a palavra de Deus está advertindo aquele povo daquela época que rodeava o mar e a terra para formar um prosélito, partidos, e depois que se formavam, tornavam-se 2 vezes filhos do inferno, porque a igreja de Cristo não é uma divisão. Assim como o Pai e Cristo é uma unidade, ele orando, ele diz, Pai, que eles sejam um, como nós também somos um. Como eu e tu, ó Pai, somos um, que o povo dele, de Jesus, seja uma unidade governada por um só cabeça, por um só Deus, porque só existe um Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo, uma só doutrina, a qual nós fomos chamados para beber dessa doutrina, ensinada pelo Espírito Santo, que são os ensinamentos de Jesus. É a doutrina que o Espírito Santo assim foi enviado por Jesus para nos ensinar. Mas naquela época eles já se dividiam. Existia o grupo dos fariseus, que tinha seus pensamentos diferentes. Era uma divisão tremenda. Existiam os saduceus. E aquele povo todo vinham de forma divididas para contender com Jesus. Mas o propósito da vinda de Jesus ao mundo, enviada por Deus, foi para formar um só corpo. Um só corpo, ou seja, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, governada por um só cabeça, que é Jesus Cristo. Vários membros, como a gente já falou, mas governada por um só Deus. Faz 2024 anos. 2024 anos de ser que o Senhor nosso Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, gerado
no ventre de uma mulher como homem, para nos resgatar da lei. Quando Jesus nasce, que começa a falar as primeiras palavras, a palavra de Deus se faz carne nele e habita entre nós. O verbo, quando Jesus nasce, que está no mundo, quando começa a falar, a palavra de Deus está no mundo, cheio de graça e sabedoria. E é a mesma palavra que criou todas as coisas, como a Bíblia diz. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Tudo que existe hoje não existiria se não fosse a palavra de Deus. Mas porque existe Deus, um só Deus, existe a palavra de Deus, que é uma só palavra. Deus não é o homem para ter várias palavras. Deus não é uma divisão, Deus é uma unidade. Deus é um único Senhor, um único Deus. Porém, essa palavra que criou todas as coisas e tudo só existe por causa da palavra de Deus e do poder de Deus, é a mesma palavra que veio ao mundo e se fez carne na pessoa de Jesus depois que ele nasceu, que começou a falar as primeiras palavras. Aí a palavra estava no mundo, cheia de graça e sabedoria, para assim nos ensinar os mistérios do reino de Deus. Isto é, aqueles que é concedido por Deus. Como Jesus diz, que veio falando em parábola, para que nem todos entendam. Porque nem todos foram enviados. Por isso que ele vinha falando em parábola. E ele explicava aos discípulos em casa em particular e dizia, a vocês é dado conhecer. O Espírito Santo, da mesma forma, de Pentecostes para cá, Jesus deu a promessa que enviaria o Espírito Santo, enviou. E o Espírito Santo, ele disse que o mundo não pode conhecer, o mundo pecaminoso. Mas os povos de Deus que estão no mundo, no momento em que ouvem a palavra de Deus, eles vêm para fazer parte desse único corpo. Veja só, meus irmãos, naquela época, Jesus já repreendia e já avisava aquele povo do perigo do proselitismo, da divisão, das várias linhas de pensamentos, porque o Espírito Santo só tem uma doutrina só. E naquela época já existia fariseus, saduceus, amorreus, enfim, grupos que se formavam e formavam, como ele disse aqui, ai de vós, fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra, para formar um proselitismo. Um grupo partidário que tem uma linha de pensamento, os fariseus pensavam de uma forma, os saduceus pensavam de outra, e já eram divididos. E Jesus já abominava isso aqui. Diz que eles rodeavam o céu e a terra para formar divisões, grupos que se dividiam, proselitismo. E não é tão diferente depois da morte e ressurreição de Cristo, que os profetas do Senhor diziam que ia acontecer, ia existir homens que, não tendo sabedoria do alto, ia causar divisões. E Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Mas a igreja do Senhor é uma. Do mesmo jeito que Deus é um e Jesus é um, eles dois é uma unidade, o Pai e o Filho, a igreja de Jesus é uma unidade. Muitos membros, mas um só cabeça, membros vários que são governados por um só cabeça, Jesus Cristo, recebe uma doutrina única do Espírito Santo, um só Espírito, e um só Deus, Criador, único de todas as coisas, e Deus único. Não existe proselitismo no meio do povo real e verdadeiro que Deus assim estabeleceu através de Cristo Jesus, que é a sua igreja, a nível mundial. É uma só doutrina. É uma só doutrina recebida de um só Espírito Santo. Fomos chamados para ser batizados em um só batismo. Então, por que, como naquela época já existia os vários proselitismos, como fariseus, saduceus, e cada um tinha uma linha de pensamento diferente, depois da morte e ressurreição de Cristo, Judas, não o Iscariotes, mas Judas escreveu uma epístola, foi o Judas que o traiu, que traiu Jesus, mas o Judas que foi fiel a Jesus,
escreveu uma epístola e dizia que haveria de vir, desde a época dos antigos, que já dizia que ia existir esses homens. Esses homens eram como nuvens sem água, eram cabeças vazias, sem o Espírito Santo, sem a doutrina de Deus, que causava divisões e não deu outra. Após a morte e ressurreição de Cristo, muitos se dividiram em sistemas denominacionais. Cada uma denominação dessa é um proselitismo. Cada denominação tem uma doutrina diferente. E como é que pode o Espírito Santo, que é um, ensina uma coisa aqui numa denominação de uma forma, ensina uma coisa noutra? Não, não é o Espírito Santo, não. Baseado na palavra de Deus e em nome de Jesus, a palavra de Deus a gente tem autoridade. Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não há divisão. Jesus trouxe a espada para causar divisão à terra, ou seja, tirar um povo do mundo para formar uma unidade, onde essa unidade de membros é governada por um só cabeça, que é ele, Jesus Cristo, por um só Espírito. Mas Jesus veio trazer divisão à terra, ao mundo, para tirar um povo do mundo, salvar e assim formar um corpo. E dentro do corpo de Cristo não pode haver divisões. Não pode. Porque a Bíblia falou, está falado, a verdade é a palavra de Deus. Cale-se o homem diante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que há um só Deus. Há um só Espírito. Há um só Senhor. E Deus é a verdade. Deus não é o homem para que minta. Como é que um ser humano funda uma denominação, a interpreta uma doutrina totalmente humana, terrena e demoníaca, que não é a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo foi fundada 2024 anos atrás, faz 2024 anos que Jesus veio ao mundo, edificou a sua igreja e essa palavra está registrada aqui. Aí veio formou uma doutrina. Muitos esconderam até a Bíblia para ensinar doutrinas e preceitos de homens. E de lá para cá veio se dividindo. A denominação tal, vamos dizer os nomes. Aí, naquela época da igreja primitiva, já existia uma preocupação do irmão apóstolo Paulo, ele ungido pelo Espírito Santo, já repreendia o proselitismo dentro da igreja, lá em Coríntios. Quando uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo dizia, parem com isso. Não foi Pedro que morreu por vocês. Vocês não foram batizados em nome de Pedro. Vocês não são de Pedro, vocês são de Cristo. Cristo foi quem morreu por vocês, ressuscitou por vocês e vocês foram batizados em nome de Jesus. Não foi eu, Paulo, ele disse naquela época, vocês não foram batizados em meu nome, nem eu morri por vocês. Vocês foram batizados em nome de Jesus e são doutrinados pelo Espírito Santo de Jesus. Vocês são de Jesus. Jesus foi quem morreu por vocês. Vocês não são de ninguém a não ser de Jesus. O povo de Deus, a igreja do Senhor, pertence ao Senhor. E Paulo ali já repreendia o proselitismo, que é a divisão. Como Jesus também repreendeu o povo daquela época e disse, ai de vós fariseus hipócritas, porque rodeais. Vocês rodam o céu e a terra, vocês rodam o mar e a terra para formar um proselitismo. E depois que formam, vocês se tornam duas vezes filhos do inferno. Porque a igreja de Deus é uma unidade. Jesus veio formar um corpo. Quando ele entrou no mundo, ele disse, sacrifícios e ofertas não me agradastes, mas um corpo me formaste. Jesus veio formar um corpo. Através do corpo dele na cruz, do sacrifício dele na cruz, com a morte e ressurreição, foi formada uma unidade, um povo. Um povo chamado igreja, um corpo, governado por uma unidade, um cabeça, Jesus Cristo, governado por um só Deus, um só Senhor. Não pode existir várias doutrinas. Denominação tal ensina uma coisa. Eu sou da igreja, aí diz o nome da denominação.
Eu sou da denominação Assembleia de Deus. Vocês foram batizados em nome da Assembleia de Deus? Foi alguém da Assembleia de Deus? Foi o fundador da Assembleia de Deus que morreu por vocês? Não, não e não. Vocês não são da Assembleia de Deus denominação. Vocês são da Assembleia de Deus, o povo reunido de Deus, tá certo? Da Igreja do Cristo. Mas denominação não. Outros dizem, eu sou da Batista. Foi o fundador da Batista que batizou vocês? Não, não e não. Foi o fundador da Batista que morreu na cruz e ressuscitou por vocês? Não, foi Jesus. Jesus veio ao mundo, deixou esses ensinamentos da palavra de Deus, morreu e ressuscitou por vocês, e vocês foram batizados em nome de Jesus, e não no nome do prosélito ou do grupo formado batista. Tem uma doutrina diferente lá. Lá na Assembleia tem outra. Lá na Igreja Católica Romana tem outra. E por falar em Igreja Católica Romana, vocês foram batizados em nome de algum Papa? Não. Nenhum Papa morreu por vocês e ressuscitou por vocês. Nenhum. Vocês foram batizados em nome de Jesus. Vocês creram na palavra de Jesus, foram batizados em nome de Jesus. E foi Jesus que morreu por vocês. Nenhum Papa da Igreja Católica Romana morreu por vocês, mas Jesus sim. Vocês não são da Igreja do sistema denominacional católico romano. Vocês fazem parte, os que creem e obedecem a palavra de Deus, fazem parte a Igreja de Cristo. A Cristo, vocês são de Cristo. Aí outros dizem, nós somos dos mormons. Foi Joseph Smith que morreu por vocês? Mas de modo nenhum. Joseph Smith nunca morreu por vocês, nunca ressuscitou, nem vocês foram batizados em nome de Joseph Smith. Tudo foi Jesus que fez por vocês. Jesus sim, morreu e ressuscitou por nós, pelos salvos, pelos que creem e obedecem. Jesus veio formar uma unidade e Jesus é 100% contrário à divisão. Ele diz que um reino dividido não subsiste. E repreendendo já na época que ali os fariseus, chamando ele de hipócritas, de fingidos, porque eles faziam tudo, rodeava a terra e o mar para formar um prosélito, um grupo, mais um grupo. Mas e depois que se formavam os grupos que pensavam de maneiras diferentes, se tornam filhos do inferno 2 vezes mais. Os salvos em Cristo fazem parte de um povo lavado e remidos no sangue de Cristo na cruz, povo que ouviu a palavra de Deus, foi selado pelo Espírito Santo no momento que tirou da morte para a vida. Deus tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, através de Cristo, através da palavra de Deus que se fez carne. E no momento que você passou a crer e obedecer a palavra de Deus, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Poder de Deus, misericórdia de Deus e graça de Deus. Então, por que várias denominações? Cada uma pregando uma doutrina diferente, se a palavra de Deus diz que não, é uma só doutrina. É um só Espírito Santo. Porque o Deus é 100% verdadeiro. Deus não fala uma coisa aqui numa denominação e não fala outra coisa na outra denominação, não. O Espírito Santo não ensina, não dá um ensinamento numa denominação e noutra não. Isso aí é o homem que faz. O homem mente. O homem no seu estado natural mente. Mas o homem transformado e doutrinado pelo Espírito Santo já não mente mais. Aquele que mentia não mente mais. Porque o mentiroso é o adversário de Deus, é o diabo, ele é o pai da mentira. Mas a verdadeira doutrina, a sã doutrina, são os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus, que diz que proselitismo não, que diz que divisões não, é um só Deus, é um só Senhor, é um só Espírito Santo, é um só batismo. Tudo isso aí são vários membros e um só corpo, uma só igreja, governada por um único Deus, Criador único, que nunca existiu e nem vai existir um outro Deus que criou todas as coisas. Só existe um. Acima de Deus, ninguém. Abaixo de Deus, todas as coisas estão submissas a Ele, porque Ele criou assim. Pois, meus amados irmãos, divisão não faz parte do povo de Deus, não.
Jesus veio, trouxe a espada e dividiu o povo dele do mundo. Ele não veio trazer união ao mundo. Ele veio trazer a espada para dividir do mundo, tirar do mundo um povo, para santificar, separar, lavar e remir no seu sangue e através de seus ensinamentos serem salvos para a honra e glória de Deus. Esse é o povo de Deus. Do mesmo jeito que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um, assim, o povo de Deus também fazem parte de um só corpo, governado por um só cabeça, que é Jesus Cristo. É uma unidade. Sistemas denominacionais causam divisões. Proselitismo. Não. Não e não. Agora, a Igreja de Cristo é a que Cristo fundou. É um só Espírito Santo. E ele só fala a verdade. Deus só fala a verdade. Deus não é o homem para que minta. Deus é 100% verdadeiro. Deus é um único Deus. Nos deu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Um só Espírito Santo, que a gente foi convidado para beber de um só Espírito. Fomos convidados para ser batizados em um só batismo. Então, Pai, quando Jesus estava orando, disse, e verdade é, como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um também. Eles quem? O povo dele, a igreja dele. Nós, vários membros, um só corpo, governado por um só cabeça, por um só Deus, por um só Senhor, batizados em um só Espírito, fomos chamados para beber de uma só doutrina do Espírito Santo e fomos batizados em um só batismo. Para a honra e glória do Pai, a palavra de Deus 100% verdadeira, digna de se ouvir, digna de se obedecer e seguir, porque a palavra de Deus é infinitamente poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que crêem e obedecem a palavra do Senhor. Salvos somos pelo poder de Deus, misericórdia de Deus e graça de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, para mim que estou lendo e meditando aqui, para todos vocês, ouvintes desse canal. Deus continue abençoando vocês e todos os seus descendentes, familiares. Amém.